meu nome é Wilson Giglio, sou organizador de empresas e de pessoas, consultor em gestão empresarial e trabalho já há 25 anos nesse ramo, né, de consultoria, embora eu tenha aí já 45 anos na área empresarial de uma forma geral. O que eu vou passar aqui para vocês hoje é a respeito de custos e formação de preço de venda. É lógico que é um assunto muito extenso, a literatura é vasta, a teoria é muito grande. Mas eu aprendi que no decorrer desses anos aí, tem algumas maneiras de ficar mais fácil para você, que é empresário, poder entender melhor de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais fácil e aprender a fazer esses cálculos que eu vou passar para você, tanto na parte de indústria, como de comércio, como de serviço. Você vai ver que utilizando planilha simples, fazer o cálculo do custo e do preço de venda não é nenhum mistério e é possível você fazer e dessa forma saber se você está tendo lucro ou prejuízo em cada venda que você faz. É lógico que existem outros demonstrativos, outras análises que você pode fazer, como uma análise de balanço, por exemplo. É muito simples. Se você fizer mensalmente essa análise de balanço, você também vai saber se a empresa tem lucro ou prejuízo e de quanto que é. Mas com relação à parte de custos e precificação, só fazendo mesmo para cada produto é que você vai conseguir saber se você tem lucro ou prejuízo em cada mercadoria, em cada serviço, em cada produto que você faz aí na tua empresa, tá? Ou na sua casa, tá? As planilhas que eu montei são bem simples de serem copiadas, inclusive fica à vontade. Depois, se você quiser alguma informação, no final tem um slide lá, eu vou deixar alguns brindes, inclusive, para você que está me assistindo, está acompanhando isso daqui até o final, ok? Lá vai ter meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, escreva para mim que eu vou ter prazer em estar ajudando você, elucidando essas dúvidas e te orientando de uma maneira mais específica para o seu negócio, ok? No mais, eu vou passar então para vocês, conte comigo, ok? Nos vemos daqui a pouco. Até mais. Como calcular o custo e o preço de venda na indústria, no comércio e em serviços? Eu vou passar para vocês as definições básicas para você ter pelo menos uma noção do que são os custos e despesas. Não vou passar aqui a parte teórica, tudo mais um monte de coisa que você poderia aprender. Eu acredito que isso você possa fazer com o tempo, se tiver maior interesse em aprender a respeito de custos e precificação. Mas para que eu possa transmitir para você, compartilhar com você de como você deve fazer o cálculo do custo e, consequentemente, o preço de venda do seu produto, da sua mercadoria ou do seu serviço, é necessário que você conheça pelo menos isso aqui, ok? Então, custos são todos os gastos realizados com relação à compra de matéria-prima, mais salários, mais encargos, mais depreciação, mais os gastos gerais de fabricação, ou seja, tudo relacionado à fabricação do seu produto, ok? Despesas são todos os gastos realizados para a operacionalização da empresa, ou seja, para que a mesma funcione, para que ela mesma exista. Custos fixos são todos os gastos realizados mesmo que a empresa não produza nada. Exemplo, salários mais encargos mais gastos gerais de fabricação. Despesas fixas são todos os gastos realizados para que a empresa continue suas operações mesmo que não venda nada. Custo variável são todos os gastos que a empresa tem correspondente à fabricação dos seus produtos. Quanto mais venda, mais gasta em matéria-prima, por exemplo. Despesa variável são gastos relacionados às vendas, por exemplo, comissões e impostos. Para que você tenha uma ideia melhor, na indústria nós temos
os custos fixos, que são os salários mais encargos, os gastos gerais de fabricação, é a parte do aluguel da produção, a parte da água, energia, material de limpeza, ok? E a depreciação das máquinas e equipamentos utilizados na fabricação do produto, ok? As despesas fixas são os salários mais encargos da parte administrativa, comercial, as despesas operacionais, administrativas, comerciais e financeiras, e a depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na parte administrativa, comercial e financeira, por exemplo, os móveis e utensílios, as instalações, computadores, mesas, cadeiras, tudo, tá? Estantes, armários, isso entra na parte de despesas fixas da sua empresa. O custo variável é a compra de matéria-prima, compra de materiais auxiliares, material de embalagem, expedição, ok? Despesa variável são os impostos e comissões, fretes também, se for o caso, ok? Correio, né? No comércio, já diminuiu um pouco, porque nós não temos essa parte aqui das despesas fixas, dos custos fixos, desculpe. As despesas fixas são os salários mais os encargos, as despesas operacionais e a depreciação. O custo variável qual é? É a mercadoria que você compra para revender, é o material de embalagem, é a expedição, caso você faça algum tipo de entrega, ok? E a despesa variável são os impostos e as comissões, certo? Na parte de serviços fica mais simples ainda, porque você só vai ter os salários mais os encargos, as despesas operacionais e a depreciação. E a variável é os impostos, a comissão e mão de obra extra, caso você contrate. Essas são as diferenças básicas entre todos esses ramos. Muitas vezes o setor de serviços engloba aqui também a parte de comércio, mas são custos distintos, ok? Você vai ter que ter aí, nesse caso, as duas planilhas para você poder calcular. E algumas vezes a indústria, além de ser indústria e comércio já naturalmente, engloba também uma atividade de serviços. Nesse caso também será necessário duas planilhas para poder calcular o custo de forma separada, tá? Não pode ser junto, ok? Então eu vou apresentar para vocês agora as 3 planilhas que eu elaborei no decorrer desses anos todos, para que você tenha uma ideia de como fazer o custo na sua empresa, certo? Bom, gente, para começar, todas essas planilhas têm algumas abas que são em comum. Então eu vou explicar cada uma delas, mas vocês vão ver que as outras se repetem porque a base de cálculo de custo é a mesma para todo tipo de empresa, ok? Seja ela indústria, comércio ou serviços. Então nós temos uma aba aqui chamada despesas, que são as despesas operacionais. Essa parte aqui da planilha eu tirei de uma outra que eu utilizo como gerenciamento de fluxo de caixa, gerenciamento financeiro, mas ela aqui está um modelo completo, tá? Então, se você quiser copiar também, você dá um pause aí na gravação, no vídeo, para poder copiar e fazer uma outra igual, tanto essa aba como as demais, tá? Fica à vontade. Então, nós temos aqui essa parte de custos e despesas operacionais, que são os registros dos gastos efetuados, tanto na parte de custo como na parte de despesas operacionais, ok? Então nós temos aqui a parte administrativa, tá? Onde eu já coloquei alguns valores para que essa planilha possa servir de aula para vocês terem uma ideia. Então aqui nós temos a parte comercial e depois a parte financeira.
A partir do momento que eu encontro o valor total das minhas despesas, eu vou dividir isso aqui pelas horas úteis no mês, ok? Então eu tenho o valor minuto, tá, da minha despesa operacional. É importante encontrar o valor de despesa por minuto, porque é este o valor que você vai agregar ao custo da mercadoria, ou ao custo do produto, ou ao custo do serviço, certo? A mesma coisa que você está fazendo aqui com relação às despesas, nós temos que fazer também com relação à depreciação. Você vai colocar nessa aba todos os móveis e equipamentos que você está utilizando. Nesse caso aqui, como nós vamos fazer um brigadeiro como modelo, então eu estou colocando fogão, armário, panela e outras, mas isso aqui vai mudar à medida que você vai colocar tudo aquilo que você usa na sua empresa, ok? Então essa parte aqui é de instalações, móveis e utensílios, tá? É parte de veículos. Se você tiver algum veículo, você também vai inserir. E se você tiver uma indústria maior, você vai colocar aqui as máquinas e equipamentos, certo? Então aqui você tem um resumo das depreciações, instalações, móveis, utensílios, veículos, máquinas e equipamentos. Então você vai ter que dividir e inserir aqui um por um de tudo aquilo que você tem como bem, como ativo fixo, para que a partir daí você encontre o valor total da depreciação por minuto. É fundamental que você faça isso. Se você não fizer, o seu custo vai estar errado, ok? Porque você não vai estar mensurando aqui o valor da depreciação. É uma coisa que a maioria dos empresários, infelizmente, não coloca. Você imagina que, por exemplo, aqui nesse caso, em um ano você tem uma depreciação aqui de 2.176. Imagine que você, por exemplo, não coloque isso no seu custo. Quando você tiver que trocar, você não vai ter o dinheiro para poder fazer a reposição do teu ativo fixo, tá? Então é importante que você mensure isso adequadamente. E a outra parte é de colaboradores. Aqui você tem o custo dos colaboradores, tá? Ou as despesas com os mesmos em todas as áreas, né? Você deve dividir aí por áreas para ficar mais fácil, ok? E dessa forma você vai poder encontrar o custo por minuto dos seus colaboradores também e por departamento, tá? Isso aqui vai ser muito importante na hora de nós mensurarmos o custo, ok? E nós temos aqui a parte de markup. O markup o que é? É um fator que nós utilizamos, tá? Um fator multiplicador que nós utilizamos para que fique de uma maneira bem simples, para que você possa fazer o cálculo do preço de venda utilizando o markup. A partir do momento que nós temos o custo base, nós colocamos aqui, nesse exemplo do modelo 1, 10% de imposto, do DAS, do Simples, comissões, margem para desconto e o lucro líquido desejado. Então nós vamos ter que pegar o nosso preço de custo e multiplicar por 1,49 para encontrarmos aqui o preço de venda original, ok? Que menos o DAS. Nós temos aqui o preço de venda líquido, que é menos o imposto. Nós temos o custo, a comissão, a margem para desconto e o lucro líquido, que representa 10% do valor de venda, ok? No modelo 2, nós temos apenas 30% de lucro desejado, não temos impostos nem nada. Nesse caso aqui, seria mais ou menos um MEI, né, que não tem outros encargos ou comissões ou margem para desconto. Então, eu estou colocando aqui um lucro líquido desejado de 30%. Nesse caso, o fator multiplicador é de 1,43. Em outros casos, eu estou colocando aqui DAS 1%, comissões 1%, margem para desconto 5% e lucro líquido desejado de 30%. E o fator multiplicador muda para 1,59. Nesse outro exemplo aqui, 4,
você tem o DAS 10%, comissões 3%, margem para desconto 10% e o lucro líquido desejado de 35%. Então você tem um fator multiplicador de 2,48, ok? Esse markup aqui você pode alterar de acordo com aquilo que você deseja. Basta, por exemplo, se você quiser aqui uma margem de desconto de 5%, você coloca menos 5%, e aqui o cálculo já vai ser todinho automático, tá? E aqui você vai colocar a margem de desconto daqui, ó, menos 5%, ok? E o lucro líquido lá os 30%. Então tudo aquilo que você quiser fazer aqui no markup você faz e adequa à sua necessidade, ok? Então você tem aqui as 4 abas que vão ser iguais nas demais planilhas, então eu não vou mais repeti-las, tá certo? Você tem aqui a parte de depreciação, a parte de despesas, certo? A parte de depreciação, onde você vai colocar aqui dividido todo o teu ativo fixo. A parte de colaboradores, é preciso lembrar uma coisa aqui para vocês. Eu fiz o cálculo considerando uma empresa tributada pelo Simples, ok? Se a tua empresa for lucro real ou lucro presumido, a base de encargos sociais é 107,42%, enquanto que uma empresa tributada pelo Simples é de 65,21%, ok? Então, se a tua empresa for tributada pelo lucro presumido ou lucro real, essa parte de encargos sociais aqui, você vai ter que mudar, em vez de colocar aqui a parte do T29, que é essa célula aqui, você vai ter que mudar para S29, tá? Para poder fazer esse cálculo aqui, porque aí vai mudar esse valor aqui de encargos sociais. E o valor de benefícios eu coloquei aqui de uma empresa qualquer, tá? Vale transporte, vale refeição, café da manhã, café da tarde, e eu cheguei nos R$407. Caso a sua empresa seja diferente, basta que você altere aqui para que você possa incluir aqui o valor correto e desta forma ter o valor médio por minuto daquele departamento. Isso deve ser fundamental para que nós possamos calcular o preço do produto, ok? E aqui o markup que vai ser igual também para as 3 demonstrações que eu vou fazer, certo? Guarda aí direitinho, que aí eu vou explicar agora a parte de produtos para você. Bom, uma vez que eu já expliquei para vocês as abas que vão ser iguais praticamente nos 3 exemplos que eu vou passar, a parte de despesas, né, vai ser igual, a parte de depreciação e a parte de colaboradores e a parte de markup. Eu vou passar agora para vocês a parte da planilha do preço de venda de produtos, que é a indústria. Essa planilha serve para cálculo de qualquer tipo de produto que você vai fabricar em sua casa ou empresa e vender, tais como brigadeiro, bolo de chocolate, frango assado e todos esses outros tipos que você pode ler aqui na parte de baixo, inclusive para indústrias metalúrgicas e demais tipos de indústrias, tá? Essa planilha você pode utilizar tanto para o seu produto caseiro, que você vai fabricar na sua casa ou aí na sua empresa, tá? Independente do que seja. Pode incluir inclusive restaurantes, tá? E vários outros tipos de produto que você pode fabricar. Aqui nós temos o que essa planilha contém: o lançamento de matéria-prima, materiais auxiliares, tempo de mão de obra, despesas conforme o fluxo de caixa, custos fixos conforme o fluxo de caixa, lançamento de salário, de depreciação, aba para o lançamento de produtos e aba de markup,
já com todos os cálculos automáticos e fórmulas pré-formatadas, tá? E você pode ainda acrescentar quantos produtos desejar na aba de produtos, basta copiar e colar, ok? Tem aqui uma parte dessa planilha que também vai ser igual para todas, que é uma análise gerencial por tipo de produto, onde você encontra, inclusive, a relação de custos e despesas, o desembolso diário, tá? E quanto eu preciso vender para suportar o total de desembolso, ou seja, encontrar o ponto de equilíbrio aí na sua empresa utilizando essa planilha, tá? Aqui na aba de produtos especificamente, nós vamos ter então o item 1, brigadeiro simples, uma receita para 25 brigadeiros. Essa receita aqui, ela é verdadeira, ok? Eu peguei um site de receitas. Aqui eu calculei o custo unitário mais ou menos, tá? De acordo com uma pesquisa que eu fiz de um mercado. E eu cheguei aqui ao custo de matéria-primas e materiais auxiliares de R$ 9,47, tá? Para a fabricação de 25 brigadeiros. Aqui eu tenho o mapeamento de acordo com o tempo das tarefas, tá? Isso é fundamental, porque você vai ver aqui o valor minuto do cálculo de mão de obra, ou seja, de salário, mais os encargos que nós fizemos naquela aba de colaboradores, ok? Então lá aqueles valores por minuto, por departamento, são os valores inseridos aqui. E aqui você vai colocar os minutos correspondentes a cada tarefa. Dessa forma você vai ter o total de mão de obra de custo, tá? Para executar essa tarefa, essa receita de 25 brigadeiros. A partir disso, você tem o custo do material utilizado mais a mão de obra, o total de custo por minutos, e aqui o rateio das despesas operacionais, levando em consideração o total de minutos que você consumiu, que você se dedicou para a fabricação desses 25 brigadeiros. E aí você tem o total da mão de obra, mas já te dá o resultado do custo final. Tendo como base o valor de custo final, já com tudo inserido, ok? Inclusive todos os encargos sociais, você tem aqui a tabela de markup, conforme eu já demonstrei para vocês. Então, se você vender tendo como base o markup 1, você vai ter que vender por R$ 8,38 cada brigadeiro. No markup 2, por R$ 8,46. No markup 3, por R$ 8,91. E no markup 4, por R$ 13,36. Você repare bem que para vender 25 brigadeiros apenas, o valor é muito alto, ou seja, ele é fora do mercado, tá? Então você não vai conseguir vender por esse valor aqui. O que que acontece? Você vai utilizar essa mesma receita para você vender 100 brigadeiros, para você fazer 100 brigadeiros. Veja como isso é muito importante. Você vai ter aqui o custo da matéria-prima para 100 brigadeiros, vai ter o total aqui de minutos para 100 brigadeiros. Você vê aqui para fabricar 25 você gastou 220 minutos. E para fabricar 100 brigadeiros você gastou 235 minutos. Então as despesas operacionais elas se diluem tendo em vista a quantidade de brigadeiros que você vai fazer para vender. Neste caso aqui, para você ter uma ideia, olha o tamanho da diferença. Enquanto que para 25 brigadeiros você ia vender cada um a R$ 8,38, nesse caso aqui você vai vender a R$ 2,67. Aqui você ia vender por R$ 8,46 e aqui por R$ 2,70. Ou seja, já com o lucro de 30% e aquele desconto que eu coloquei lá de 5%, você pode vender por R$ 2,70 cada brigadeiro.
Então você percebe claramente que quanto mais você utilizar para fabricação em um mesmo lote, tá? O valor ele vai cair bem, porque ele vai aproveitar melhor o rateio das despesas operacionais e o mapeamento de processos, ou seja, o tempo da tarefa executada para você fazer aquela receita, ok? Eu vou te dar um outro exemplo aqui para você ter uma ideia melhor. Você tem aqui uma receita para fazer um bolo de chocolate, aqui para 10 porções, tá? Você tem aqui o custo unitário de R$ 21,87 para você vender, ok? Um pedaço de bolo, tá? Para você vender receita para 40 porções de R$ 21,87, considerando todos os mesmos tempos, tá tudo igualzinho. Você vê que aqui em termos de tempo, inclusive, ele dobrou, né? Eu estava fazendo com 210 minutos e passou para 420. Só que em termos de valor unitário para venda, ele já diminuiu de 21,87 para 12,62. E se você pegar esse mesmo produto para 80 porções, você já vai ter o valor de venda de 8,08 ao invés de 5,08 ao invés de 12,68, tá? E se você fizer para mais porções ainda, considerando tudo certinho, o teu valor aqui ainda vai cair ainda mais, tá? Então é importante você, na hora que você for fazer o teu preço de venda, você faça com uma quantidade razoável para vender, para que dessa forma o teu valor ele caia bastante, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma receita para fazer 30 frangos assados, né? Já com custo, com tempo, tudo certinho. Então eu teria que vender o frango aqui a R$ 32, tá? Para 30 frangos. Se eu vou fazer a mesma receita para 120 frangos, eu posso vender esse frango por R$ 26,88, tá? Você viu também que, em razão da quantidade de frangos que eu estou fazendo, o valor de custo ele cai. Por quê? Porque também diminui o valor total de rateio de despesas operacionais, ok? Essa mesma planilha você vai poder utilizar para fazer o que desejar com ela, tá? Se você precisar acrescentar mais linhas, basta acrescentar aqui à medida que você tem mais tipos de produtos, né, de matéria-prima, para que você precise acrescentar, e os demais cálculos aqui já são todos automáticos, certo? Depois que você fizer o primeiro, aí basta marcar tudo aqui, copiar e colar na parte de baixo, né? E aí você já vai poder inserir vários outros produtos quantos desejar, tá? Eu já fiz para um cliente meu, ele tinha 820 tipos de produtos diferentes e nós montamos uma planilha dessa para cada tipo de produto. Depois que nós montamos, nós fizemos aqui uma tabela de preços, né? Onde ele tinha todos os valores, e dessa forma ficou muito fácil para ele trabalhar. Ok? Então essa primeira planilha refere-se ao custo de venda de produtos, e você pode fazer todos os cálculos tendo como base essa planilha, que vai dar certinho para você poder mensurar o teu preço de venda, ok? E aí basta você comparar com o teu concorrente, e se você estiver vendendo mais barato, melhor ainda para você. Se você estiver vendendo mais caro, vai ter que estudar alguma maneira de você diminuir o teu preço, diminuir a tua margem de lucro, para que você possa ter um preço competitivo, além daquele diferencial que, é lógico, é muito importante você ter na tua empresa, tá certo? Mas essa é a planilha que você vai poder utilizar. Eu vou apresentar para vocês agora a planilha de serviços, tá? Que tem como base também essas mesmas abas que eu já apresentei para vocês nessa daqui, ok? Bom, pessoal, eu fui editar
o vídeo que eu tinha feito agora há pouco a respeito dessa planilha de custo e formação do preço de venda de produtos da parte da indústria, eu acabei notando que uma boa parte dela não ficou clara, não ficou evidente para vocês, porque cortou uma parte. Então eu resolvi gravar aqui em full screen para que vocês possam então ver a planilha como ela é, ok? Então eu vou apresentar novamente essa primeira parte que é da introdução, ok? Se vocês quiserem ler melhor tudo, vocês cliquem no pause para que vocês possam absorver todas as informações. Então eu tenho aqui a parte de despesas, ok? Ela já está aqui, ela aparece completa, né? As despesas operacionais, aqui os valores, cada conta com o seu código, de acordo com o fluxo de caixa, o gerenciamento do fluxo de caixa. Então aqui nós temos todos os dados, ok? Essa planilha, conforme eu já informei, ela faz parte do nosso curso de formação de empresário empreendedor. E aqui ela só tem a parte de despesa para que você possa montar para o seu produto. Nós temos aqui a parte de depreciação, que aqui aparece também completa como as demais, ok? Aqui a parte de instalações, aqui móveis e utensílios, aqui veículos, máquinas e equipamentos, o resumo das depreciações, para que você possa encontrar o valor por minuto. Aqui a parte de colaboradores, divididos também por setores, né, que a gente chama de centro de custos. Aqui você pode alterar os departamentos, o centro de custos, de acordo com a sua empresa, não esquecendo que você tem aqui no final a divisão e o custo por minuto, e também aqui os encargos sociais de uma empresa tributada pelo lucro presumido ou lucro real, e aqui uma empresa tributada pelo simples. E aqui um pouquinho mais do lado você tem o benefício dos colaboradores, ok? E aqui na parte do markup você tem a formação do preço de venda, como exemplo número 1, 2, 3 e 4. Cada um deles com um percentual diferente para que você possa tê-los como base ou alterar de acordo com aquilo que você deseja. É muito simples. Nessa outra tabela, eu fiz uma tabela de preço para aquele cliente que tem 820 produtos. Nós tivemos que fazer aqui na aba de produtos o custo de cada um para que nós pudéssemos então chegar nessa tabela de preço. Isso daí é possível fazer sem grandes problemas. Dá trabalho, mas é possível fazer, ok? Então, na aba de produtos, você tem aqui por itens, certo? Agora você deve estar vendo aí a tela total, né, inteira. Então, nós temos o exemplo aqui para 25 brigadeiros, aqui para 100, aqui a receita para 10 bolos, né, 10 pedaços de bolo, 40 e 80, tá? E aqui para 30 frangos e 120 frangos, certo? Aí você vai ver aqui também a parte todinha do cálculo, né, de cada um deles. Lembrando que esse valor aqui é o valor de venda e ainda falta mais o material de embalagem para você colocar aqui, tá? Então, todas essas fórmulas aqui, essas colunas coloridas já tem as suas devidas fórmulas, né? Se você estiver copiando aí, você vai ter que conhecer um pouco de Excel para poder fazer esses cálculos corretamente, tá certo? Então agora eu vou apresentar para vocês então, conforme eu havia mencionado, a planilha de prestação de serviços. O modelo dela, gente, é o mesmo daquela de produtos, tá? Você dá um pause aí para você ver aqui vários modelos que você tem, e ela serve para qualquer tipo de prestação de serviço. Lembrando que, se a tua atividade, além da prestação de serviço, ela também tiver comércio, então você vai ter que utilizar
também uma outra planilha para cálculo do preço de comércio, preço de revenda, certo? Nós temos aqui a parte de despesas, que é aquela mesma planilha, tá? Que nós utilizamos na outra aula. Também a de depreciação, que é a mesma coisa, tá? E também a parte de colaboradores, que também é a mesma, tá? Não muda, eu fiz alguns exemplos aqui, e a parte de markup, que também é a mesma. Nada disso fica alterado aqui nessa planilha de prestação de serviços. O que nós temos que levar em consideração aqui são as atividades. Lembrando que, para efeito de cálculo de serviço, o que mais se leva em consideração é a mão de obra, a depreciação e o rateio das despesas operacionais. E também o prolabore. O que é o prolabore? É o salário do empresário, ok? Esse é o salário do empresário, não tem nada a ver com o lucro da empresa, o lucro a ser distribuído. O prolabore refere-se tão somente ao salário que o empresário tem dentro da empresa. Então, neste caso aqui, por exemplo, do pintor, que serve também para eletricista, encanador, azulejista, pedreiro e outros correlatos, né? O principal é você encontrar o valor total das despesas operacionais, a depreciação, os colaboradores que você tem, que são os seus auxiliares, e o prolabore. Nesse caso, nós temos uma despesa geral de 19 mil por mês. Você tem aqui também o custo por dia, né? Então, se você tem um custo por dia, você sabe o quanto que você deve cobrar por hora e por minuto também. Então, você vai utilizar, digamos que você vai fazer um orçamento para 2 dias de trabalho de pintura, serviços gerais, utilizando os 2 profissionais que tem, por exemplo, a parte do proprietário e mais 2 colaboradores. Então, você tem aqui no mapeamento a quantidade de minutos utilizados para execução desse trabalho. Aqui cada tarefa, que você pode mudar também de acordo com o ramo de atividade da sua empresa, e você tem aqui o total de minutos do mês. Aí você vai ter, em relação aos minutos utilizados, o valor da depreciação, da mão de obra, o rateio das despesas operacionais, alguma coisa extra que você eventualmente tenha que colocar aqui, e o total de custo desse orçamento. Utilizando aqueles markups que nós já demonstramos para vocês, você tem aqui o valor de venda do teu produto, ok? Preste bem atenção que esse negócio que a maioria dos empresários utilizam de pegar o custo, né, de determinado tipo de compra de mercadoria, por exemplo. O pessoal fala que compra por 10, aí multiplica por 2 ou por 3 e ali tem o preço de venda. Isso não funciona para nenhum ramo de atividade, seja indústria, comércio ou serviço, ok? Isso não existe, porque cada empresa é uma empresa e tem uma característica diferente da outra. Não é tendo como base multiplicar por 2 ou 3 que você vai ter certeza que você está tendo lucro. Uma boa parte das vezes você está tendo prejuízo ou empatando aquilo que você destinou como investimento no seu estoque ou no seu produto. Então isso daí não existe. A melhor forma de se fazer o cálculo corretamente é utilizar uma planilha como esta, por exemplo, para que você possa então mensurar adequadamente o seu preço de venda e dessa maneira ter certeza se você está tendo lucro ou prejuízo e de quanto é esse lucro que você está tendo, ok? Somente dessa forma que você vai poder fazer um planejamento financeiro, um planejamento estratégico para acompanhar o mercado e, lógico, tomar as decisões necessárias para que você possa cada vez estar vendendo mais, certo? Então, esse caso aqui é o do pintor, tá? Nós temos aqui a prova final de como esse serviço realmente rendeu 35% de lucro para ele, que foi a opção
do preço de venda, tá? Então, serve para você fazer todos os cálculos necessários para que você não perca de nenhuma maneira, tá certo? Esse aqui é o da tabela 1, é um exemplo 1. Na tabela 2 nós temos o professor, e nesse caso nós temos algumas outras observações a serem feitas, porque como o MEI, por exemplo, o governo instituiu o MEI para que você possa ter uma venda e pagar uma certa taxa mensal ali. Mas ele não falou nada com relação ao teu imposto de renda que você tem que pagar, é o Carnê-Leão, ok? Independente do seu ramo de atividade, se você presta serviço, você tem que observar que a partir de um determinado faturamento mensal, você tem que pagar o Carnê-Leão, tá? Embora exista uma isenção prévia, né, do imposto de renda pessoa jurídica, o mesmo não acontece para a pessoa física. A pessoa física é taxada pelo Carnê-Leão, e esse cálculo você tem que fazer e recolher o valor de imposto correspondente, tá? Nessa planilha eu menciono aqui alguns itens, né, alguns links para que você possa depois estudar e ter uma melhor noção daquilo que você tem que fazer, tá? Eu vou subir aqui, você dá um pause aí para você poder ler tudo isso daqui, ok? Assim a gente ganha em tempo, tá? Aqui na tabela 3, eu fiz o mesmo cálculo, utilizando a mesma base, para salões de beleza, cabeleireiro, manicure e tal, né? Outros correlatos. Então, o sistema é o mesmo, tá? A base também é a mesma, e você pode, dessa maneira, ter o valor de venda correto para o seu tipo de serviço, ok? Continue dando um pause aí para você poder ler tudo e ter mais ciência de tudo aquilo que eu estou compartilhando com você, tá? Aqui na tabela 4, ela é mais específica para fotografia, né? Vídeos, audiovisual, edição de vídeos e correlatos, tá? Mas vocês podem notar que a base de cálculo é a mesma para todas as atividades de prestação de serviço, tá? Muda muito pouco. Então, dessa forma, qualquer que seja a sua atividade de prestação de serviço, você utilizando essas informações, você vai conseguir montar aí uma planilha para que você possa fazer todos esses cálculos sem grandes problemas, tá? Levando até em consideração que as outras abas, aquela de despesa, depreciação, colaboradores e markup, é a mesma para a atividade de prestação de serviço, certo? Eu acredito que você tenha conseguido ver tudo aí, né? É muito simples, não tem nada de muito complicado, e eu tenho certeza que a partir disso você vai conseguir calcular tudo o que precisa para a sua atividade de prestação de serviço, ok? Eu vou apresentar para vocês então a planilha de comércio, que é um pouquinho diferente dessas daqui, em razão da própria atividade, certo? Bom, eu deixei essa planilha de cálculo de custos e formação do preço de venda de mercadorias, revenda, né? Aquela mercadoria que você compra e vende. Propositalmente porque ela é um pouco diferente das planilhas de formação de preço para venda de produtos e formação de preço de venda de serviços, levando em consideração que o rateio das despesas operacionais aqui é um pouco diferente, ok? Você dê um pause aí para poder ler essa tela, eu já vou passar para outra, ok? Neste caso específico de venda de mercadoria, o que nós temos que levar em consideração é a quantidade de produtos vendidos no mês, tá? Por quê?
Digamos que nesse exercício aqui, se eu tenho uma despesa mensal de 5.000 e eu tenho apenas um produto para vender cujo custo foi de R$1 e eu quero 30% de lucro, qual o preço de venda dessa mercadoria? Então eu paguei aqui R$1, eu tenho essa parte de despesa operacional, essa parte aqui é o que eu quero de lucro, então eu tenho que vender esse produto por 7.144. Digamos que, tomando essa mesma base como exemplo, eu tenho 10 produtos para vender, ok? Então eu já posso vender por um preço mais acessível, ok? Eu posso vender esse produto por R$214, já considerando R$1 do custo dele, tá? E o rateio das despesas operacionais de R$500. Se eu multiplicar por 10, vocês vão ver que o cálculo é basicamente o mesmo aqui de cima, tá? Digamos que eu tenha esse mesmo exemplo para 100 produtos, ok? Então o meu valor de venda desse produto já cai para R$21,86. Se eu tiver esse mesmo exemplo para 1.000 produtos, o preço de venda já cai para R$2,57. E se eu tiver 10.000 produtos, tá? Minha meta for vender 10.000 produtos, o meu preço de venda cai para 64 centavos, tendo como base o mesmo lucro. Esses cálculos aqui são correspondentes aos valores de custo e ao valor de custo de mercadoria, que no caso aqui, por exemplo, é 10.000, mais o rateio das minhas despesas operacionais. E o meu lucro no final do mês é de 6.428 aqui, que é 30% do meu valor de venda. Então, para efeito de comércio, o que nós temos que levar muito em consideração é a quantidade de produtos que você vai vender por mês, o seu faturamento com relação às suas despesas operacionais, ok? Essa é a base principal das empresas que trabalham com revenda de mercadoria, tá? Então a gente tem que levar muito isso daí em consideração, ok? Dá um pause aí para você ver aqui as perguntas novamente, né? E as respostas, tá? Aqui no item 2, o que nós precisamos levar em consideração é o seguinte: os teus custos e despesas fixas mensais é de 5.000, que dividido pela quantidade média de peças que você vende, tá? Você vai encontrar o valor de rateio por cada peça. É dessa maneira que funciona o custo de mercadoria, tá? Para você encontrar o preço de venda, ok? Existe uma outra fórmula contábil, onde você tem o estoque inicial, mais as compras, menos o teu estoque final, você tem o custo de mercadoria vendida no mês. Mas esse cálculo é utilizado para efeito de DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Ele não serve para você fazer o teu preço de venda, ok? Então nós temos que, para efeito de preço de venda, nós temos que levar em consideração o seguinte: o custo da mercadoria, mais o valor de rateio dos custos e despesas operacionais mensais, mais o percentual dos impostos, mais o percentual do lucro líquido. Aí sim você vai ter o valor sugerido de venda da mercadoria, daquilo que você comprou para você poder vender, ok? Sempre alertando que esse preço tem que chegar ao preço de mercado, pelo menos, tá? Para que você não tenha nenhum problema de vendas, ok? Então, os dados básicos para a gente iniciar esse trabalho. Quais são os dados e informações que precisaremos para cálculo do custo e despesas operacionais para, enfim, calcular o valor de venda de todas as mercadorias? Então você precisa ter todos esses dados aqui, ok? Para que nós possamos mensurar adequadamente
o valor de preço de venda da sua mercadoria, tá? Então nós temos aqui os custos e despesas operacionais, de acordo com aquela mesma planilha de fluxo de caixa, tá? Mais ou menos igual àquela lá. Então aqui você vai poder mensurar tudo para você poder encontrar as suas despesas operacionais, ok? E o custo médio diário, que você tem as suas despesas fixas, né? Ok? Aqui você tem as depreciações que você tenha na tua empresa, utilizando aquela mesma tabela, ok? É bem simples. Lembrando que esses valores de depreciação mais os encargos sociais, você deve, pelo certo, né, guardar numa conta de poupança aí especial, porque você no futuro vai ter que repor esses bens do ativo fixo e também vai ter que pagar os encargos sociais sobre os salários. Então é interessante que a maioria dos empresários nem pensa nisso e nem sabe disso, né? Mas na realidade o ideal é que você guarde esse valor, porque no momento futuro você vai precisar dele para ou repor o teu ativo fixo ou pagar as despesas de encargos sociais dos seus colaboradores, ok? 13º, férias, 1/3 sobre as férias, rescisão. Então todos esses valores pertencem aos encargos sociais que no momento a empresa vai ter que dispor deles para poder fazer uma quitação, tá? E se você tiver esse valor guardado, você vai, entre aspas, sofrer menos financeiramente, uma vez que você tem esse dinheiro guardado com você, tá? Então aqui nós temos a formação do preço de venda. Como é que a gente faz isso? Aqui você vai colocar o custo unitário da mercadoria, tá? Inclusive com todos os demais itens que vem na nota fiscal, por exemplo, o IPI, né? Frete, ok? O crédito de CM, tá? Você vai colocar aqui o valor, aqui o teu lucro desejado, é o percentual que você deseja, aqui a venda média estimada que você calcula, tá? E o quanto representa aqui o teu custo, já vai vir pré-calculado através de uma fórmula que já está inserida aqui. Então, se você tem ali o teu custo de mercadoria de 362, que é o mesmo daqui, né? Você tem os impostos da comercialização, eu coloquei aqui tendo como base também uma empresa tributada pelo Simples. Aqui o lucro desejado que eu coloquei aqui em cima. O custo fixo, que representa 30% aqui, através do cálculo que eu fiz, né? O meu custo é de 9 mil e pouco por mês, que representa 30,14% da minha venda estimada. Se eu faturar menos do que isso daqui, então o meu lucro já não vai ser de 30%, ele vai ser menor, tá? Aqui eu tenho o valor de cálculo do meu preço de venda, o preço sugerido para a venda, então, é de 12,12. Você pode utilizar essa mesma planilha, esse mesmo modelo aqui, para calcular o preço de venda de todos as suas mercadorias aí, tá? Independente do que seja. Pode ser desde uma colher de pau até um sapato, um vestido, seja o que for. Para você poder fazer o cálculo do preço de venda, você pode utilizar esse mesmo modelo de planilha sem medo de errar, ok? Você tem aqui também nessa mesma planilha o demonstrado de resultado mensal projetado, que é para você encontrar aqui o ponto de equilíbrio, ok? Na hipótese 1, eu estou vendendo aqui 500 mercadorias por um valor de R$15, então eu tenho um saldo aqui negativo, tendo como base o meu rateio de custo, tá? Na hipótese 2, eu estou vendendo 500 a 18 e na hipótese 3 eu estou vendendo os 500 a 25.
Então, somente na hipótese 3 é que eu estou encontrando aqui um lucro. Isso quer dizer que eu tenho que faturar 12.500 para poder suportar o meu rateio de custo, já tendo como base a margem de contribuição do mesmo, tá? Ok? Aqui nós temos o ponto de equilíbrio, né? Quantas peças nós temos que vender para encontrar o preço de equilíbrio, tendo como base o valor de venda, ok? Nesse caso aqui eu tenho que vender 915 peças a R$15 para mim poder ter o ponto de equilíbrio. Aqui eu tenho que vender 719 peças a 18 e aqui 479 peças a 25. Dessa maneira eu encontro o meu ponto de equilíbrio, que é o quê? O ponto de equilíbrio é aquele faturamento que você chega em determinado dia do mês que você já cobriu as suas despesas operacionais, ok? É muito simples. Digamos que você chega no dia 17 com o faturamento de 25 mil e no dia 17 com esse faturamento você já cobriu todas as suas despesas operacionais. A partir dali, o teu lucro passa a ser maior do que aquilo que você está mencionando, tá? Porque as despesas operacionais já não farão parte desse preço de venda, ok? Consequentemente, o seu lucro passa a ser maior. Aqui, para você fazer um cálculo com relação à análise de mercado, você tem essa planilha onde você tem todos os dados já computados anteriormente, ok? E digamos que o teu preço de venda do teu concorrente, você está vendendo aqui a 12,12 e o preço do teu concorrente é de R$10, tá? Então você vai ter que vender também a R$10 e a tua lucratividade cai 2,37 em vez de 30%, ela vai ser 23,66, tá? O valor ajustado para venda, você pode colocar aqui 11, né? Então você só vai perder 3,28, ok? E teu lucro passa a ser de 2,26,95. Isso aqui você pode utilizar também para todos as suas mercadorias que você tem aí na sua empresa, tá? Dessa maneira você consegue mensurar o quanto que você está perdendo ou ganhando em relação ao preço de venda do seu concorrente, tá? Essa outra aba aqui é para que a sua empresa possa calcular outro tipo de tributação, se for lucro presumido ou lucro real, o quanto que você deve vender, ok? Eu vou puxar aqui devagarzinho para você poder dar um pause e copiar, tá? Se você se interessar em copiar a planilha, está aqui, certo? Aqui eu tenho uma tabela de preço de venda, onde você já vai colocar aqui o valor de custo, né? Digamos que você coloque aqui R$442. Aqui já vai vir o preço sugerido de venda, preço com desconto de 5% e para 10%, tá? E o código do produto, se você quiser colocar, ok? Então essa tabela de preço também faz parte dessa planilha. Aqui você tem o controle de faturamento diário com relação à quantidade de peças, né? Para você poder colocar aqui e fazer as análises que você deseja. E aqui os gráficos e relatórios gerenciais que você pode utilizar para administrar melhor a sua empresa, tá? Então essa daqui foi a planilha de comércio. Ela é bastante simples, na verdade, bem completa, para você poder mensurar adequadamente todo o teu movimento. Pronto, gente. Eu espero ter conseguido compartilhar com você as informações para que você possa fazer o teu custo e o preço de venda, seja de indústria, de comércio ou de serviço, né? Vocês viram que as planilhas são simples de serem trabalhadas. Eu acredito que você também consiga fazer, mas se você quiser mais alguma informação,
eu me coloco à sua disposição. No e-mail tem no último slide, né? Você vai ver agora, e que você pode entrar em contato comigo informando a sua dúvida que eu vou responder para você, ok? Eu fico à sua disposição. No mais, eu te agradeço pela tua paciência, pelo teu tempo que você dispensou aí assistindo esse vídeo, ok? O meu muito obrigado, um grande e fraternal abraço, nos vemos brevemente. Até mais. Grato pela sua atenção e seu tempo. Se você me mandar um e-mail aqui para baixo, eu vou te mandar alguns brindes especiais, ok? O e-book Os Principais Erros dos Empresários, Análise de Perfil Empreendedor e Planejamento Financeiro Pessoal. E caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade também para expor no seu e-mail, ok? Um grande e fraternal abraço a todos, muito obrigado.